Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais dramáticos e, com certeza, mais decisivos da teoria freudiana do desenvolvimento, o estágio fálico. É que, segundo Freud, é bem aqui que os alicerces da nossa identidade, da nossa moralidade e, olha só, até das nossas futuras neuroses são construídos. A pergunta que nos guia é essa, e ela é fundamental. De certa forma, é uma pergunta que todo mundo já se fez. Como a gente se torna quem a gente é? E para Freud, a resposta para uma criança de 5 anos é assim, bem complexa e, sem dúvida, muito controversa. Ela está toda enraizada nos dramas inconscientes lá do comecinho da infância. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Para entender por que o estágio fálico é tão importante, a gente precisa primeiro ver onde ele se encaixa nesse grande mapa do desenvolvimento psicossexual que o Freud desenhou. Olha só, o estágio fálico acontece num momento crucial, ali entre os 3 e os 6 anos de idade mais ou menos. Ele vem logo depois da fase anal, que era toda focada em controle, e um pouco antes do chamado período de latência, que é uma fase de relativa calma sexual. A posição dele ali não é por acaso, não. Para Freud, o estágio fálico representa o clímax da sexualidade infantil, bem antes dela ser reprimida por anos. O nome fálico, claro, vem de falo. E é importante dizer que Freud não usava esse termo só para o órgão em si, mas como um símbolo de poder. Nessa fase, a libido, que é a energia psíquica, se concentra toda nos genitais. Mas o ponto mais fascinante aqui não é nem o prazer, é a descoberta. A criança percebe que existem diferenças anatômicas, e essa percepção, de acordo com a teoria, é o que dispara um drama interno fundamental. E essa descoberta nos joga direto no coração do estágio fálico, o famoso complexo de Édipo. Inspirado, claro, na tragédia grega, Freud descreveu o que ele enxergava como um conflito universal, um drama de desejo, rivalidade e amor que se desenrola na mente de toda a criança. E é aqui que a teoria se divide em dois caminhos bem diferentes. Para o menino, o conflito seria mais direito. Ele deseja a mãe e enxerga o pai como um poderoso rival. Já para a menina, o percurso é mais sinuoso. Ela redireciona seu desejo para o pai quando percebe a diferença anatômica, o que leva ao que Freud chamou de inveja do pênis. E essa é, sem dúvida, uma de suas ideias mais debatidas e criticadas, que sugere que a menina se sente em falta e culpa a mãe por isso. Todo esse drama de amor e rivalidade acaba criando uma tensão que é simplesmente insustentável na psique da criança. Uma solução precisa ser encontrada, e ela chega na forma de um medo avassalador, especialmente para o menino. E esse medo é o grande ponto de virada. É a força motriz que obriga o menino a abandonar suas fantasias edípicas e encontrar um jeito completamente novo de se relacionar com os pais. Freud deu o nome a esse medo de angústia de castração. E é crucial entender o seguinte: não se trata de um medo literal, mas sim de um medo simbólico extremamente poderoso. O pênis, como o foco da energia da libido e símbolo de poder, se torna o centro da ansiedade. O menino teme que o pai, o rival, vá puni-lo da forma mais terrível que ele pode imaginar, removendo o símbolo da sua masculinidade. Esse mecanismo funciona quase como um roteiro psicológico em 3 atos. Primeiro, o desejo incestuoso leva ao conflito com o pai. Segundo, o conflito gera o medo da punição simbólica. E terceiro, esse medo força uma renúncia. Para se preservar, o menino reprime o desejo pela mãe e põe um fim à rivalidade. O drama atinge o seu clímax e aí sim uma resolução se torna possível. Mas a resolução desse conflito não é um simples esquecimento. Pelo contrário, ela deixa uma marca permanente na estrutura da personalidade. E é daí que surge uma instância psíquica nova e muito poderosa. A solução que a psique encontra é a identificação. A lógica é brilhante. Se eu não posso vencê-lo, vou me juntar a ele. Em vez de lutar contra o pai, o menino decide se tornar como ele. Ele internaliza a figura paterna, adotando seus valores, suas proibições, sua moralidade. É um passo simplesmente fundamental para a formação da identidade. E como o próprio Freud coloca lá no livro O Ego e o Id, essa internalização não é nada passiva. O superego nasce como uma força ativa, uma reação poderosa contra aqueles desejos que precisaram ser reprimidos. Em essência, é a autoridade dos pais que agora passa a viver dentro da gente. Então, para resumir a ideia central, o superego é o grande herdeiro do complexo de Édipo. Ele se torna a nossa bússola moral interna, a nossa consciência. É a voz dos nossos pais, da cultura,
da sociedade, sussurrando o que podemos e o que não podemos fazer, e isso para o resto da vida. Vamos ver agora como esse drama da infância, segundo a teoria freudiana, ecoa ao longo da vida adulta e por que ele se tornou tão central para a prática da psicanálise. Para Freud, a maneira como cada pessoa navega e resolve ou não resolve o complexo de Édipo é absolutamente fundamental. Ele considerava os conflitos não resolvidos dessa fase como o núcleo a partir do qual as neuroses adultas se desenvolvem. E as consequências práticas disso seriam vastas. Uma resolução inadequada poderia se manifestar em dificuldades com a própria identidade sexual ou talvez numa rebeldia constante contra figuras de autoridade. Quase uma reencenação da antiga rivalidade com o pai. Sentimentos de culpa sem causa aparente ou uma competitividade excessiva também poderiam ter suas raízes bem aqui. Para a clínica psicanalítica, entender o drama edípico de um paciente é a chave para decifrar seus sintomas atuais. E a gente termina com essa pergunta provocadora. A teoria do estágio fálico, com toda a sua controvérsia, nos força a pensar no quão profundamente os primeiros capítulos de nossas vidas podem definir o roteiro para tudo que se segue. É uma ideia poderosa que continua a ecoar e a gerar debate até os dias de hoje.